Mas eles precisam, sim, porque Todo mundo fizesse um eles pouquinho. vivem disso. E falando Legal. de 2010, Mundial de do 2010. Mundial de 2010, se eu me emocionar, não vai ser uma coisa natural. É, a gente foi para uma competição no Rio e O eu Mundial tava. foi no Rio? O Mundial? Não, a seletiva foi no Rio. Tá. Eu tava com índice para o Mundial já e eu perdi o índice na final pro Cielo, do 50 borboleta. E minha mãe tinha ido comigo assistir essa competição. E minha mãe já tinha diabetes, né? Minha mãe teve diabetes vários anos da vida dela e nunca se cuidou. Enfim. E eu nadei a prova, a final dos 50 borboleta, perdi a vaga e para mim na minha cabeça eu já estava fora. E voltei para o aeroporto, encontrei com minha mãe. Quando eu encontrei com minha mãe no aeroporto, sabe uma pessoa que você olha e não reconhece? Eu não reconhecia minha mãe. Então eu falei para ela, eu falei assim, cara, mãe, eu não embarco com você desse jeito, a gente vai direto pro hospital. E a gente foi pro hospital e assim que a gente chegou no hospital, ela já foi direto internada para UTI, enfim, fazer hemodiálise, a parada toda, né, Uhum. de um diabético que não se cuida. E foi um processo bem complicado porque logo em seguida o Cielo tinha desistido da prova e eu fui convocado, né, nadou eu e o Nicolas. E eu fiquei num embate assim, que minha mãe sempre foi a minha base. Minha vida sempre girou em torno dela, todas as minhas decisões. Até quando eu tive a oportunidade de estudar nos Estados Unidos, eu cheguei a assinar contrato com a universidade, com tudo, e eu desisti de ir por conta dela, né? Porque eu tinha visto um atleta da seleção brasileira não conseguir enterrar a mãe porque estava nos Estados Unidos. Então, como eu sabia da vida que minha mãe tinha, eu tinha muito medo disso acontecer comigo. E eu jamais iria me desculpar por conta disso. E eu fiquei, se eu não me engano, acho que foi quase 2 meses no Rio com a minha mãe. Então, eu ficava entre treinos, UTI, treino, UTI, sozinho nisso tudo, né? E o Fábio me deu uma força gigante, me deixou no apartamento que eles têm no Rio de Janeiro, enfim. E isso, quando chegou outubro, no dia 9 de outubro, meu pai foi para o Rio de Janeiro visitar minha mãe, que fazia, sei lá, 1 mês e meio, 2 meses que eles não viam minha mãe. E minha irmã chegava no mesmo dia para visitar minha mãe, e no dia 11 era meu aniversário. Então eu falei assim, cara, vamos fazer o seguinte, minha irmã chega, eu passo meu aniversário com a minha irmã e minha mãe, né? Volto para Brasília, organizo minha vida e volto para o Rio de Janeiro para continuar com ela no que precisar. Aí minha irmã chegou, né? Meu pai visitou minha mãe, eles conversavam, tanto que a última coisa que eu falei pra minha mãe, eu falei assim, amanhã é meu aniversário e eu tenho uma surpresa para você, que ela sonhava com minha irmã entrando pela porta do hospital. Tem uma surpresa para você e quando eu chegar eu quero ver você cantando parabéns. Ok. Aí minha irmã chegou, a gente ficou junto e tal. Quando a gente chegou no hospital no dia seguinte, que como ela estava no UTI, era uma hora de visita só, né? Quando a gente chegou, o médico já chamou a família toda, falou assim, a gente precisa falar com vocês. Nessa hora eu já pensei, eu falei assim, cara, alguma coisa boa não é. Então, e era meu aniversário, né? E falou assim, olha, a mãe de vocês não ficou muito bem durante a noite, ela teve que ser entubada, sedada. Aí nessa hora minha irmã, né, ficou muito mal, e eu falei assim, cara, infelizmente eu não consigo visitar minha mãe. Não consigo mesmo. Prefiro ficar aqui. Quero ter a imagem dela boa, como eu vi. E quando ela melhorar, eu vou e visito ela. E faltando uns 10 minutos pro final da visita, eu falei assim, cara, eu acho que eu preciso ver minha mãe. É meu dia, não tem como eu deixar de ver minha mãe. Aí quando eu cheguei na UTI, minha irmã tava segurando a mão da minha mãe, eu segurei a outra. Quando eu segurei a outra, tipo, minha mãe faleceu. Caramba. É, então, assim, foi uma história bem marcante na minha vida. Perder minha mãe no dia do meu aniversário, eu acho que poucas pessoas sabem disso. E não me sinto uma pessoa tipo, tadinho, nada disso. Eu acho que é uma coisa que eu sempre levei pra vida toda. E eu falava isso pra minha mãe. Nada na vida é por acaso, né?
Eu até brinquei por muitos anos, falei assim, cara, eu acho que ela foi no dia que ela foi mais feliz na vida, foi o dia que ela me teve. Eu até brinco muito disso. Então, e logo em seguida eu tinha o Mundial. Quanto tempo depois? Foram algumas semanas depois era o Mundial já. Caramba. Não, outubro, o Mundial foi em dezembro. Ah, Meses depois. tá, 3 meses. Eu acho que foi isso, eu não lembro direito quando foi o Mundial. Então, assim, foi um processo meio sinistro, assim, Não, na imagino. minha cabeça, né? Porque a mãe da minha filha estava grávida, né? E ninguém da minha família sabia, só eu sabia. Caramba. Então, assim, passava muita coisa pela minha cabeça. Eu tinha muito medo de contar pra minha mãe e isso ser um baque pra ela e prejudicar muito a saúde dela. E ao mesmo tempo eu ficava assim, cara, é muito louco, minha mãe tá no UTI, se eu não contar, como vai ser e tal. Acabou que eu não contei, mas no fundo eu sempre achei que ela sabia disso, que ia acontecer isso, né? Que ela seria avó. E tanto que eu fui contar pro meu pai depois que minha mãe faleceu, enfim. Mas foi um processo bem doloroso, mas que me fortaleceu muito, né? Em muitas coisas na minha vida. Mas faz o quê? 11 anos já isso e eu sinto falta dela absurdamente. Quando chega uma semana antes do meu aniversário, parece que foi ontem. Parece que é o processo que eu passo com ela, que é muito doido, assim. Então, até quando as pessoas falam assim, cara, se você tiver um desejo na vida, eu falo assim, cara, eu queria 30 segundos com ela. Não precisava nada além disso. Né? Porque, assim, ela faz uma falta absurda na minha vida. Como é que você encarou isso, cara? Como é que você, assim... De onde é que você tirou força pra treinar? Rafa, E vou te você falar... foi pro Mundial? Não, então, eu fui pro Mundial. Foi meu primeiro Mundial. E a primeira prova que eu nadei foi 50 borboleta. Eu lembro que eu nadei os 50 borboleta, classifiquei com o segundo tempo pra semifinal. Então, assim, Caramba. foi umas paradas que foram acontecendo que eu falava assim, cara, como assim? Né? Aí É algo muito espiritual, não tem jeito, né? classifiquei com o segundo tempo. Eu falava assim, mano, meu primeiro Mundial, como é que eu classifico o segundo tempo? Aí eu classifiquei pra final com oitavo tempo, né? Aí eu fiquei em oitavo e o Nicolas ficou em segundo, se eu não me engano. Mas assim, porra, era meu primeiro Mundial. Claro. Eu não tava me cobrando, tava só querendo me divertir, pô, tava em Dubai, novinho, tava com duas pessoas que eu gosto muito, que é o Paulo, que hoje mora na Austrália, e o Fábio, que eu falei assim, cara, são duas pessoas que... Eu falo assim, foi a construção junto e a gente tava junto nesse momento. E a gente acabou ficando com bronze no revezamento, né? Que eu nadei eliminatória e o Brasil ficou com bronze, então automaticamente os nadadores que nadam eliminatório ganham medalha também. O Fábio falou isso, que você deve ter um carinho muito grande por essa medalha, porque foi uma superação que... Ô Rafa, vou te falar que é a única medalha que eu guardo na gaveta do lado da minha cama. A única medalha. Na caixinha, né? Na caixinha. É a medalha mais importante e muitas vezes, assim, quando eu tenho várias dúvidas na minha carreira, eu olho para ela como uma superação, assim, tipo... uma maturidade que eu tive no esporte que me mostrou o quanto aquilo que eu faço até hoje vale muito a pena. Tanto que muita gente fala de idade, fala de N coisas assim, isso para mim é muito pouco, sabe? Porque assim, a história que eu, Glauber, construí, para mim é o que mais vale, né? E também teve em 2012, né? Que eu perdi meu pai 2 anos depois. Meu Deus do céu. 2 anos depois. Então, assim, eu falo que pouca gente me conhece. Pouca gente conhece o Glauber mesmo. E eu sou um cara que eu conheço muita gente. Eu conheço muita gente. Mas eu tenho poucos amigos. Né? E meus Normalmente é assim, né? Não, e assim, os meus amigos são as pessoas que eu faço questão de estar na minha casa. Eu tenho amigos que têm a chave da minha casa. Então, são pessoas que acompanham tudo, sabe? Quando eu tô bem, quando eu tô mal. Quando acontece uma coisa muito grande na minha vida, eu faço questão de são as primeiras pessoas que eu conto, né? Então, a gente sabe que são as pessoas que torcem mesmo pela gente. E a gente sabe quem é aquele amigo da balada, quem é aquele amigo que vai ligar para pedir alguma coisa, aquele amigo que... Enfim... Que é até meio chato, mas é um chato que o cara ele gosta muito tanto de você que ele chega a ser chato.
É, Né? A exatamente. gente tem uns amigos assim também. Então, são pessoas assim que conhecem realmente a nossa história. Que sabem, que olham e falam assim, cara, o Glauber é isso. Até tá me acompanhando aqui a Manu. Porra, a Manu eu até brinco assim, ela é meu braço direito e esquerdo. É? É uma pessoa que tá comigo, sei lá, a gente é amigo há 20 anos, mais de 20 anos, né? Então, assim, todos esses processos da minha vida, a Manu tava junto, né? E é muito louco, às vezes ela olha pra mim e fala assim, caraca, era pra você ter seguido qualquer caminho errado, por tudo que você passou. E você decidiu se superar e continuar construindo a sua história, né? E você acha que você fez isso por quê? O que te levou a continuar no caminho correto? O Rafa, acho que foi muito da minha criação. Uhum. Então, eu sempre vi meu pai, era um cara que chegava em casa 10 horas da noite, 11 horas da noite, 3:30 da manhã ele estava de pé. Eu nunca vi meu pai ficar doente. Nunca vi meu pai ficar doente. Tanto que quando meu pai ficou doente, realmente ele faleceu. Então, assim, a inspiração de vida que eu tive foram meus pais. Independente de qualquer coisa, da relação de homem ou mulher, a superação, o trabalho de conquistar as coisas, adquirir as coisas, foram eles. Então, assim, graças a Deus eu tive uma base familiar que não fez eu para qualquer tipo de caminho errado. Entendi. Vamos pro chat.